Já está entre nós para a sua mensagem de fé para a catequese de hoje, Dom Orlando Brandes, arcebispo de Aparecida. Bom dia, Dom Orlando, a sua bênção, muito bem-vindo. Bom dia a todos os que nos veem, nos ouvem, e quero saudar de uma maneira muito especial as irmãs missionárias claretianas de Londrina, com quem convivi 10 anos lá, e o lema destas irmãs é bondade e alegria. O que mais o mundo precisa exatamente, esse tempo de tanta violência, de tanta fofoca, de tantas coisas, da bondade e da alegria. E também dizer que é uma fundação de Londrina e que está nos 5 continentes. No tempo que eu estava lá, eram mais de 350 irmãs. Hoje já não sei mais quantas são. E presentes, então, no mundo inteiro. Por isso, quero pedir pelas vocações femininas tão necessárias na igreja de hoje e dizer também que Santo Antônio Maria Claret foi um arcebispo aqui de Cuba e fazia 14 anos que em Cuba não tinha mais bispo. Veja o que ele encontrou lá. Então trabalhou muito, claro, pela formação do clero, dos religiosos, da catequese, mas deu uma atenção muito, muito grande aos pobres, fundando escolas especiais para os pobres. E, em segundo lugar, para os camponeses. Criou uma coisa muito moderna, chamada Escola Agrícola. E foi chamado de comunista. E deu um trabalho muito grande, porque os donos dos latifúndios não gostavam disto. Então, a rainha da Espanha o chamou de volta, e ele foi confessor da rainha, e trabalhando também no Palácio Real, mas não deixou de ser sempre missionário. Levava uma bolsa, andava muito a pé, claro, e dentro da bolsa somente isso, uma muda de roupa e a Bíblia. Bonito, né, Dom Orlando? O senhor está dizendo assim de ingredientes, né, instrumentos tão importantes para a missão. A disposição, a Bíblia, o senhor falava da bondade, da alegria, tudo isso nos faz vencer as fake news que existem por aí, notícias falsas. Talvez uma primeira palavra tão importante sua como a igreja também, Dom Orlando, essa situação, essas críticas ao Papa Francisco, muito acirradas, mal interpretadas desta semana, né? Então, sempre acontece isso, irmão Alain, que a gente escuta o que as televisões disseram e não lê o texto e as palavras do Papa. De tudo isso que está sendo dito, não está escrito na palavra do Papa. Por outro lado, ele não mudou nada na doutrina da igreja e ele também não estava falando dando um livro, dando um conselho. Ele estava dialogando com uma pessoa e aproveitou para dizer somente 3 coisas que toda a igreja aceita. Primeira, respeitar as pessoas que têm essa orientação, porque não se respeita muito por aí, até porque os pais expulsam de casa e há muita gente gay sendo assassinado no Brasil e no mundo inteiro, em alguns lugares até pena de morte. Então o Papa diz a segunda coisa, além de respeitá-las como pessoas. Isso é o Evangelho, isso é ser irmão. Embora discordando de que, de repente, algumas atitudes das pessoas, mas respeitá-las como pessoas humanas. A segunda coisa que o Papa afirmou é um conselho para as famílias não expulsarem de casa os seus filhos. Isso eu, como padre, como bispo, sofri muito com jovens, moças e mulheres e homens que os pais não acolheram mais em casa, foram para a rua. Isso não é assim. Onde é que está a misericórdia? Onde é que está o direito da pessoa ser expulso de casa? Então o Papa pede que as famílias aceitem, dialoguem, respeitem, enfim, é sangue, é osso de nossos ossos, sangue de nós mesmos, humanos, nossos filhos. E a terceira coisa que deu mais celeuma, o Papa não falou em aprovação de matrimônios civil, não falou. O que ele falou foi
como existem muitos problemas jurídicos não resolvidos, isso não está lá, mas eu estou dizendo para clarear a palavra dele. Por exemplo, essas mortes não estão resolvidas, tem que resolver no nível jurídico. Segundo, a herança. Essas pessoas se unem e tem que resolver o problema de herança, senão vai dar uma problemática muito grande. E também em alguns países que a igreja não concorda, mas eles assumem, ou elas assumem crianças na adoção. E o Papa diz, então, por causa de todas essas razões, tem que haver um amparo jurídico, e não falou em casamento. Portanto, não mudou nada. Aliás, o que o Papa fez, isso nós devemos recordar, foi 2 sínodos sobre a família. E sempre dizendo, casamento é entre o homem e a mulher, nunca mudou isso. O casamento é indissolúvel, nunca mudou isto. E também está lá num número muito especial, que a igreja não aprova a chamada ideologia de gênero, mas respeita as pessoas. Então, uma coisa é a gente ver, existem uniões de fato dessas pessoas. Outra coisa, nós não chamamos de família. E o Papa não entrou nesta polêmica. Portanto, está vendo, assim, uma leitura de que foi ouvido na televisão, sem ouvir, sem ver, sem acompanhar mais profundamente o que o Papa disse. Pertinente começarmos assim, do Orlando, porque assim, cuidado, gente, com deturpações de mensagens. Como ainda há pouco aqui, antes da entrevista, a Camila falava, citando um confrade nosso, cuidado com essa turma que fica criticando o Papa. Muito cuidado com isso aí. Vamos amar a igreja, vamos falar bem da nossa igreja, vamos perceber ações divinas, como Jesus sempre viveu. E falando em ações divinas, é o que nós percebemos na vida dos santos. Outubro é uma maravilha. Quantos santos missionários, né, Orlando? E amanhã, 25 de outubro, o nosso querido, e a gente pode dizer assim, conterrâneo, nosso aí vizinho daqui da Arquidiocese, Santo Antônio de Santana Galvão. O que aprender dele? Como imitar São Frei Galvão? Desde pequenininho, Santo Antônio de Santana Galvão amava os pobres. Um dia veio um pobre na casa pedir esmolas, a mãe não estava. Ele também não sabia onde estavam as coisas. Tinha uma toalha muito bonita na mesa da sala. Ele pegou aquela toalha, que era uma preciosidade, e deu aquela toalha para o pobre. Quando a mãe chegou, houve problemas, mas quando ela percebeu que foi o amor deste menino para com os pobres, ela não o repreendeu, e assim foi a vida de Santo Antônio Frei Galvão, prefiro dizer Santo Frei Galvão, sempre do lado dos pobres. Depois, muito sempre ao lado dos doentes. Temos aí as pílulas chamadas de Frei Galvão, tudo para curar pessoas. Vejam só, para que ele fosse beatificado lá em Roma, no dia 25 de outubro de 1988, o milagre da beatificação foi de uma menininha de 4 anos. 4 anos. Estava na fase final. Olha o que ela tinha. Problemas cardíacos, meningite, hepatite, paralisação dos rins e do fígado, e mais coisas que eu estou esquecendo aqui, quer dizer, estava morta. E então, com a oração de Frei Galvão, na outra semana, a menininha já estava correndo e brincando no hospital. E assim também foi o milagre da canonização, em 2007, aqui em São Paulo, claro que muitos de nós participamos. E então foi de uma senhora com um problema muito grande de gravidez, o útero estava anormal, e ela não podia mais engravidar e engravidou. Pediu a proteção de Frei Galvão. O parto foi normal, mas a criança nasceu muito fragilzinha. E mesmo assim, com a oração, o Enzo, então, é uma grande figura hoje, e tudo então graças a esse dom de cura dos doentes de Frei Galvão. O Papa Francisco nos pede, irmão Alain, que nós sejamos a igreja em saída. Frei Galvão, a pé, evangelizou em 9 grandes cidades de São Paulo.
de São Paulo, aqui pela nossa região toda, de São Paulo lá para Sorocaba, Itu, aqueles lados de lá, a pé. É a igreja em saída. E claro, pensando em Santo Frei Galvão, ele teve cargos muito importantes na congregação. E também ele foi membro da Academia Paulista de Letras. Quer dizer que era um homem muito inteligente, muito preparado. Tanto que ele recebe muitos elogios de autoridades, por exemplo, de Dom Evaristo Arns, que reativou o processo de beatificação. Dizia assim, é um herói paulista. E lembrava que São Paulo é marcado por 2 grandes santos. O primeiro, São José de Anchieta, o pátio do colégio, lá onde começou a cidade. E outro, o Mosteiro da Luz, onde construiu Frei Galvão. Foi arquiteto, foi construtor, pegou a mão na massa e com esse carinho muito grande pelas vocações femininas. Acho que nós temos que dar muita atenção para essa realidade das vocações femininas. E ele foi, assim, muito sábio e muito esperto também, porque não se podia mais construir mosteiros. E lá, hoje é o Mosteiro da Luz. Então ele deu o nome de recolhimento. E com isso, recolhendo, então, vocações femininas, ele não foi barrado pela lei de Pombal, que veio de Portugal, do Marquês de Pombal. Então ele foi muito iluminado, quer dizer, constituiu verdadeiramente uma vida religiosa, unindo-se às concepcionistas e não às carmelitas, e assim então conseguiu defender a vida contemplativa, e ele gastou muito tempo com esse Mosteiro da Luz. Isso significa então essa consciência da vocação feminina na igreja. Levou 14 anos para construir o mosteiro, mais 14 anos para construir a igreja do mosteiro. E sabe como? Pedindo esmola. O grande santo Frei Galvão, da Academia de Letras de São Paulo, pedindo esmolas para este mosteiro. E claro, quando nós lembramos de Frei Galvão, muitos milagres, e ele está no coração dos grandes e no coração dos pequenos. Mas uma coisa, irmão, que eu fiquei assim, muito impressionado, é a respeito do soldado Caetaninho. Ele tinha feito uma briguinha lá com um filho de um dos grandes. O pai, grandão, importante, veio e brigou demais lá e, enfim, processou o soldado Caetaninho e ele foi enforcado. Frei Galvão defendeu. Frei Galvão foi contra essa atitude, porque uma briguinha de crianças, só porque esse era um soldadinho e outro era filho de importante, vai matar. E com isso, ele foi exilado. Ele teve que sair de São Paulo, ele foi para o Desterro. Saiu a pé. Quando ele estava na região do Brás, eu não me situo muito bem, mas ali o povo protestou, o povo veio atrás, ele dormiu ainda uma noite ali na região do Brás, indo para o Desterro no Rio de Janeiro, e ele ali escreveu uma carta consolando as irmãs que ele deixou sozinhas. Veja o carinho, o cuidado, por isso ele diz, vós sois minhas filhas. E então, esse coração assim tão grande, e ele tem o título, tanto na Câmara de São Paulo, como na Igreja, de Apóstolo da Caridade e da Paz. Que vida impressionante, né, gente? É tão bonito no Orlando conhecer esses detalhes, porque assim a gente fica mais evangelizado pelo exemplo desse franciscano tão missionário, né? Ele que dizia também, sem oração, nós vamos cair no precipício. Que privilégio para a nossa arquidiocese. Terra de Frei Galvão, terra de Aparecida. Vamos então nos sentir muito abençoados e, claro, com eles, o Vale do Paraíba, São Paulo, Brasil, o mundo
seremos mais missionários. Dom Orlando, nós queremos agradecer muito, pedir a sua bênção. Amanhã, 3 horas da tarde, ao vivo pela TV Aparecida, você vai acompanhar a missa da festa de São Frei Galvão, direto do santuário a ele dedicado aqui em Guaratinguetá, na nossa arquidiocese. Um abraço ao Padre Carlinhos, reitor de lá, todo o nosso clero diocesano. Celebração presidida pelo nosso querido Dom Orlando Brandes. 3 horas da tarde, saudemos, celebremos São Frei Galvão amanhã. Eu vou fazer uma oração que o povo faz e fazia e faz a São Frei Galvão, e é esta: em minha aflição, dai-me consolação, Santo Frei Galvão. Eu vou repetir, e ela é fácil de você memorizar. Você que está angustiado, angustiada com coronavírus, com problemas mentais, psicológicos, medos e tantas angústias, essa oração vai lhe ajudar muito, porque ela está curando na história muitas pessoas. Vou repetir: em minha aflição, dá-me consolação, Santo Frei Galvão. Amém. Amém. Em minha aflição, Santo Frei Galvão, me dê a consolação. Amém. Muito obrigado, Dom Orlando.